Na outra eu quero ser mangueirense, Flamengo. Eu sou vascaína, eu sou flamengueira, Até os bancos, olha. Você viu? Cara, você viu ontem que bonita aquele negócio tão bonita, meu, essas costas. Se eu parar pra pensar, eu choro. Olha você. Tudo bem, gente? Tudo bom? Ficou linda aquela sua filmagem, eu botei pra família inteira. Oh, obrigado, viu? Tudo bem? Você vai, meu amor. Oi, tudo bem? Tudo bem, beleza? E aí? Como vai? Tudo bem? Ó, beleza? Só tô apertando a mão pra ver se você treina aí. Né? Sim, não, profissional, profissa, pô. Eu tenho que fazer uma foto do Davi na porta do cinema. Ah, isso, faça mesmo. Oi? Ah. Agora aqui na frente da gente tem salão onde nós já Aquela que fez aqui. Aliás, a minha personagem foi uma homenagem. A minha personagem foi uma masculinizada, sabe? Vou fazer uma foto assim, na porta. Ficou bonito, né? Ficou lindo. Ficou maluco assim na vida. Ele é um maluco. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. É. Deixa eu fazer essa. Fazer uma sincera de coração mesmo homenagem ao aniversariante do dia que nos deu esse espaço maravilhoso que me fez diretor cultural dessa casa de né? Presente a Paquetá, tá? Então, meu amigo Davi Fischer, meu parabéns. Michel Davi. Compareça. Arena.
Nós vamos comer seu bolo. Atenção, quinta série. Tem uma boa, dona Nélia. Vila Lobo. Show. Temos o grande dia que tu hoje comemora. Seja a casa onde mora, a morada da alegria, o refúgio da Viva! muito. Vai ter AD e DD. Antes do Davi e depois do Davi. Sou um admirador, né, e frequentador da Casa de Arte, esse espaço maravilhoso de Paquetá. E faz está presente na vida de todos nós. Certo? Mas antes de chamar os criadores da Casa de Paquetá à mesa, eu queria chamar contando a história que eu tive com cada um. Eu vou chamar o Zé Lavrador, que é borquiano, Ele agora e dizer para ele o seguinte: Zé, você me conheceu, eu fazendo uma palestra. beijo, tchau. E eu hoje te convido para fazer uma palestra. Por favor, venha ocupar a mesa. Quem puder, bota o celular no silencioso, por favor. Vou botar, vou botar. Ah, o meu tá ligado? Tá mais que você também. Jorge, Vocês pessoalmente, por favor, é modo avião. Jorge, Corta a ideia. você pediu Tira o volume você, só, Zé. Ele tá no meu Eu fui no modo avião, Diga silencioso. depois, tá? Um beijo. a grande pianista, me emocionou antes mesmo de eu te conhecer. Bete, Flávio. Me fez chorar antes mesmo de eu te conhecer. Eu conto para vocês. Eu fui assistir na sala Cecília Meirelles um concerto, a apresentação de Carmina Burana, que é uma obra que eu adoro. E foi um concerto maravilhoso. Aplaudido de pé, com 20 minutos. E depois que eu vim para Paquetá, eu comentei isso com a Josi, e ela me disse que a pianista era ela. Aí eu disse: mulher, você me fez chorar antes de eu te conhecer. Então, com você, a grande pianista Josi, um trabalho magnífico que vai ter em Paquetá. Então, vou primeiro pedir ao Zé e a Josi as cadeiras e passar a palavra então ao Zé, para não ficar eu falando o tempo todo, né? Ao Zé, que vai contar a história da Casa de Arte pra gente. Você vai mediar aqui? A gente fica sozinho aqui no palco ou você vai mediar? Você fica na mesa, você que inventou a mesa, agora é. Você que vem, você fica na mesa, chefe. Na mesa? Claro. Vem aqui, ó. Daí eu, se quiser, Chico on the table. Vamos lá. Primeiro é agradecer mesmo, né? A oportunidade ao Chico pelo convite, à casa. A gente ainda agora o teu parabéns hoje aqui, que eu fico mais ainda feliz de estar aqui numa oportunidade dessa e participando disso aqui, que para mim foi uma surpresa, né? A gente ainda não está. A inauguração como cinema ainda vem aí, não é isso? Já vi. Mas o espaço é mais que um cinema já, né? Já está vendo que já dá para fazer essas bagunças, né? Parabéns, você é um herói. Você, a Bia, cadê a Bia? Ali. Vocês são o que a gente ousa dizer que a gente é também, que é militante da cultura, militante dessa área.
outra coisa é a sinuca de bico que a gente fica quando chama a gente para falar da gente mesmo, né? É complicado pra caramba, né? Então, tudo que sai da boca de quem está contando a sua própria história, considerem suspeito, não tenha dúvida. Você já começa assim, você tem que rir um pouco mais, senão me desloca. Mas a ideia de contar a história da Casa de Arte é um pouco a história da minha vida pessoal, claro, e a história da vida pessoal das duas. E a gente não é uníssono nas nossas histórias. Agora a gente mais não, por favor. Entendi? Agora a gente mais não. Não, a gente vai contar você, o Chico adora. O Chico vai adorar. Ele de Zé, Depois eu faço ele é o uma rei da sessão especial sacanagem. com você, Chico, para te contar. Da conversa de sacanagem. Mas vamos lá. Eu tenho uma história de militância na cultura, né? Minha formação foi de engenheiro e eu sempre tive um conflito muito grande com isso, então eu sempre militei na cultura, na questão política na cultura. Participei do Grêmio Cultural Xinguinha, que foi um grêmio que a gente tinha lá na minha base, lá na rua do Catete, Flamengo, Glória. E mas, por uma série de motivos, a vida às vezes me conduz e me conduziu para trabalhar em Londres muito tempo. E a gente, trabalhei lá no escritório de engenharia, a gente foi importante por uma série de aspectos, mas essa questão da militância sempre foi uma questão muito conflituosa para nós que estamos num país dos outros. É muito forte isso, você viver num local que você não é cidadão é complicado. Eu tenho uma pessoa que conviveu muito carinhosamente comigo nessa época, que veio aqui hoje especialmente, que é o Ayrton Lopes Violento. Só de nome, hein, gente? Ele é um doce, mas o nome dele é Ayrton Lopes Violento. A gente foi engenheiro juntos nessa época lá e ele soube que eu ia contar um pouco essa história aqui hoje. Ele falou: vou lá correndo. Está aí com a família, está aí com o namorado, a família. Vieram passear em Paquetá e conhecer esse espaço aqui. Eu falei para eles: é um dia ótimo, vem, porque vocês vão ter a oportunidade de conhecer um espaço relativamente novo na ilha, com novidades todo dia. Estão eles aqui e já estão malucos aí com a história do museu. Enfim, voltamos à nossa vaca feia. Em Londres, a militância era assim: a gente participava da London School of Samba, a gente participava do Greenpeace, às vezes participava da Latin American Association, aquela coisa de estar tentando fazer cultura, fazer se contar, fazer a gente ter uma identidade, a gente tem orgulho. E me meti muita confusão lá, confusão boa com isso, né? Acabei virando cantor em Londres, de grupo de samba, eu era puxador da escola de samba de Londres. A gente foi se metendo até o tal que era meio fuga, né, daquela outra história que estava sendo contada lá, que não era bem a nossa história, mas acompanhava na época a questão da briga da Margaret Thatcher com as associações dos mineiros. Foi emocionante conviver essa história do lado de fora, mas faltava algo, né? A gente nunca era a gente, né? Isso foi para mim muito doloroso. Eu voltei para o Brasil, eu tinha feito uma promessa lá de voltar engenheiro. Eu falei, eu sempre tive conflitos com a engenharia, quis abandonar a engenharia várias vezes. E quando eu fui morar no exterior, a ideia era justamente fugir um pouco disso. Voltando para o Brasil, curiosamente, eu tenho que contar, o Ayrton ali, o Violento, ele tinha a mesma preocupação, ele queria largar a engenharia, ele foi mais radical. Ele comprou 11 cabras e botou, no mesmo ano que ele veio de Londres para cá, ele botou 11 cabras. Foi criar a cabra nova. Tinha comprado um sítio que hoje ainda produz queijo de cabra ali, montanhês, ali em Friburgo, fornece vários locais aqui no Rio. O sítio que ele criou lá, ele criou uma das primeiras grandes, ajudou a fundar o redimensionar queijaria lá de Friburgo. Ele era morador de lá, agora ele mora aqui em Silva Jardim, no meio da reserva dos Micos, Leões Dourados. Não é isso? É isso mesmo, perfeito. Isso é outra história também. Certo. Mas o Violento fez a mesma atitude, né? Curioso isso, ele está aqui hoje, que a gente voltou dizendo: a gente não quer mais nada com a engenharia. Tinha ganhado algum dinheiro, tinha algum dinheiro no bolso, a gente veio passar uns dias em Paquetá. Eu voltei com a Josi, isso é outra história, a gente se conheceu lá, voltou com a Josi, veio passar uns dias em Paquetá, e a gente achou que era ali um lugar bom para se recompor, né? Depois eu fiquei 8 anos. Perdi minhas referências no Brasil, não participei. A última coisa que eu participei aqui foi a campanha da Girex. Perdi a questão do Tancredo, perdi aquela. Eu estava completamente meio abestalhado, assim, o que eu quero da minha vida? Eu sei que eu não quero engenharia, mas o que eu quero? Então caí na militância em Paquetá na época. Tem umas histórias bonitas aí, né, de batalha, né? A gente participou do NUD, que era o Núcleo de Defesa Ecológica de Paquetá, com várias ações, inclusive a nível do Ministério Público, a gente conseguiu
fazer essa obra da SEDAI, a gente conseguiu parar o desmonte do morro da Imbuca, ações concretas com o Ministério Público, e a gente participou também, criou junto com vários colegas a Neuzinha, que não está aqui, mas que ajudou a criar na época Amigos de São Roque, era uma instituição informal de amigos de São Roque, não uma instituição religiosa, uma instituição de amigos da cultura, do padroeiro, que organizou 3 festas de São Roque. Então essa foi a militância e o olhar sobre Paquetá, eu que era veranista, muda também, né? Quando você chega, você fala assim, caraca, isso aqui, acho que quase todo mundo aqui já teve essa experiência, então é fácil falar. Cara, encontrei um lugar diferente, encontrei um lugar meio paradisíaco, meio como um lugar especial, de alguma forma especial, acho que para todos nós, né? Acho que todos nós aqui entendemos o quanto o Paquetá pode ser um lugar bacana de viver. Como é que faz para manter isso? Paquetá, estou falando em 92, quando a gente veio morar aqui. Paquetá era um lugar, um bairro dormitório no fundo de uma Bahia poluída. Sem autoestima, sem... Como é que a gente faz para mudar essa história, né? É uma questão que começou a virar a questão da minha militância. Como é que a gente faz para resgatar esse bairro com autoestima, com orgulho de ser paquetaense, com uma história para contar? Virou essa minha pessoal obstinação. A Josi tem uma história diferente, muito rica também, a nível de formação, de carreira musical, mas na minha cabeça, Paquetá virou a minha militância. Como é que eu faço para fazer militância em Paquetá? Como é que eu faço para viver da militância? Que é uma coisa conflituosa, né? Mas eu acho que é um desafio você viver trabalhando naquilo que gosta, naquilo que você acredita e de alguma forma sobreviver nisso. Acho que é um desafio bacana e a gente, mais ou menos, eu adotei muito esse desafio para a minha vida aqui. A gente primeiro criou em 1995 a Paquetur, que a gente começou a entender que só havia possibilidade de Paquetá voltar para o mapa da cidade, ser um lugar olhado com outros olhos mais sensíveis, mais dedicados pelo poder público, que são as mesmas questões que a gente traz até hoje. Elas avançaram, podia estar sendo muito pior. Eu nunca digo que a gente está perdendo. Eu sempre acho que as tragédias podiam ser muito maiores se a gente não fizesse a nossa militância. Então as referências de comparação são delicadas e difíceis, não se tem padrão exatamente para ferir isso. Mas certamente a gente acredita na militância. E esse trabalho começou a acontecer. A gente criou a Paquetur porque a gente achava que tinha que resgatar informações sobre a ilha, literatura, e tinha que divulgar isso e trazer pessoas para Paquetá. Que era esse ciclo econômico que poderia gerar uma autoestima de dizer, eu tenho orgulho, eu vou me mostrar para o visitante ou visitante ter orgulho de vir aqui, de procurar locais bons com cultura, com comida, com hospedagem, e a gente querer melhorar isso, porque a gente acredita que é isso que nos gera uma sustentabilidade e uma preservação de identidade. É o desafio de você não criar políticas exclusivas ou de evasão de renda. Então, como é que a gente faz isso acontecer sem evasão de renda, sem vir dos McDonald's, sem transformar esse turismo num turismo predatório, um turismo que valoriza, então, enfim, são esses conceitos que a gente não vai discutir aqui hoje, mas que são conceitos que permearam a decisão que até em 99 a gente, gozado, né? Eu tinha um plano, quando eu saí da Inglaterra querendo não ser mais engenheiro, eu achava que eu ia ser músico. Eu sou um músico frustrado, completamente frustrado, e eu busco meus escapes para responder um pouco a isso. Então a gente vai sair do caseiro dessa... Essa orquestra ambulante. E trabalhar com formação, então, não fui músico, eu estudei música eletroacústica um pouco lá em Londres, para voltar, a gente queria, o que a gente faz? Faz um estúdio de música eletroacústica, aí apareceu aquela casa maluca lá, a gente comprou a casa com uma possibilidade de naquela parte de trás, fazer música eletroacústica, um estúdio para gravação, enfim, eu queria trabalhar com música, não sabia como, não era música, eu tentei, estudei violão, estudei piano, ela dava paulada na minha mão, não é errado, ou é a mulher ou é o piano, ela sabe disso, ela pensa mentira, mas é verdade. Enfim, em 99, a gente morava lá atrás na Casa Jackson, aquele anexo do Gaudí, e a gente comprou aquela casa da frente em ruínas. A gente veio, até hoje tem obra para fazer, mas melhorou muito que foi ocupável. Quando a gente ocupou, a gente tinha aquele piano Bosendorf, que a gente tinha trazido da Inglaterra, ficava num quartinho pequenininho, a gente levou para a sala e falou assim, poxa, dá para fazer uns eventos aqui, né? E aí, tá aí alguma literatura nessa época, depois de quem quiser consultar, a gente falou assim, pô, vamos fazer um concerto. A Josi, nessa época, já conhecia bastante o meio musical do Brasil, a gente criou foi um concerto de abertura, depois virou uma série, a série Sintonias. A gente inaugurou a casa com 2 projetos. Um
3 na realidade. Um era uma série de recitais, né, em Paquetá, uma série que todo mês acontecia com recitais de música de concerto. A gente criou o projeto Bem Me Quer Paquetá, que ela vai falar com mais propriedade, que era um projeto que iniciou núcleos de formação muito pequenos, mas preocupados com dar formação musical e cultural a crianças da ilha, e a questão da memória da ilha, que foi uma coisa que a gente se preocupou desde o início. Como é que a gente registra, como é que a gente apura, como é que a gente levanta, como é que a gente perpetua uma história que é muito bonita, que está muito espalhada, um centro documental, um desafio que também persiste até hoje. E aí, esses concertos, a história ali conta um pouco isso, né? Aí começou a acontecer em 99, esses concertos, a gente sempre trazia alguém para expor, ou algum artesão da ilha, ou algum artista plástico, tem Célia Costa, tem Lúcia, tem da série, Simeão, ao longo da história várias pessoas fizeram exposições. Era assim, hoje a Casa de Arte vai abrir hoje um concerto com a exposição. No dia seguinte era a nossa casa. As crianças brincando no quintal, que a gente começou em 99, já tinha lá, brincando no quintal. Mas em 2003, isso a gente tem uma história aí de eventos, recitais que a gente foi fazendo. Em 2003 a gente resolveu transformar realmente a casa numa instituição. Então foi criado um estatuto, um conselho de fundadores, e a gente criou formalmente o que hoje é a Casa de Arte Paquetá. Ela existe toda regulamentada, dá um trabalho desgraçado, mas a gente participa de editais, essa coisa toda, então é obrigado a ter tudo regulamentado. Então a gente fecha esse ciclo para não ficar falando aqui a vida inteira. Aí, nessa época, a gente tinha um pouco mais de recurso, a gente tem várias atividades, vocês podem ver, tinha um cineclube, olha que legal, né? Tão feliz quando eu vejo isso aqui acontecendo, que era o Cineclube Ângelo de Franco, que era uma homenagem ao de Franco, que foi o primeiro grande agente cultural da ilha. Essa história toda nossa de característica cultural, ela começa fortemente com o de Franco. O de Franco é que vai fazer o primeiro cineclube, ele vai fazer o primeiro ringue de patinação, ringue de boxe, festival de teatro. A Leila conhece melhor essa história do que eu e sabe a importância que o de Franco teve para toda uma geração subsequente da ilha. Então, eu acho esse trio importantíssimo, o Vivaldo, o de Franco e o Pedro Bruno, né? E interessante também que essas pessoas estavam mais ou menos esquecidas. A gente fez 3 exposições na Casa de Arte nessa época, em homenagem a essas 3 importantes figuras, o Pedro Bruno, o Vivaldo, e com isso a gente teve muita parceria das famílias na época. Dona Ada Coraci, que era filha do Vivaldo, tinha um acervo, aliás, a gente tem lá no Centro de Memória praticamente todos os originais do Vivaldo, que ela doou pra gente, doou alguns móveis do Vivaldo. Tem lá algumas coisas que, um armário do Ângelo de Franco também, que a Léa deu pra gente, que tem vários objetos do de Franco, tem um pequeno acervo físico, que não é a preocupação principal da instituição, mas de objetos e coisas que remontam e remetem a essas pessoas. O que mais? A gente tenta, enquanto instituição, fazer parte desse movimento de revitalização da ilha, né? A gente acredita nesse processo, e a instituição tem estatutariamente também, é uma pena que eu não trouxe o estatuto, porque é interessante a gente divulgar mais isso. Essa preocupação de articulação desses atores socioculturais da ilha, né? Então a gente participa hoje do polo, a Casa de Arte participa do polo de turismo e cultura, que não é um polo que fica cantando de decorocando, mas tem um trabalho de capacitação, parcerias com o Sebrae, que vem atuando numa série de articulações de iniciativas. A gente quer ver se faz de novo o Natal Comunitário, fizemos com heroísmo nos 2 anos anteriores. A gente faz parte do Conselho Municipal, o Conselho Gestor do Parque da Arca de Mates, que também está tendo, junto com outras instituições, a Morena faz parte, está tendo já consequências interessantíssimas, né? A gente está conseguindo que as obras do parque aconteçam. Não é só a gente não, tem muita gente trabalhando para isso, né? A gente, que eu digo, o Conselho. A gente está mais ou menos estimulando a criação de uma instituição de amigos do parque, que é uma coisa que vem, é uma preocupação que eu acho que tinha que ter uma instituição Amigos de Paquetá, com esse perfil. Como é que a gente faz para cuidar da ilha, né? A ilha precisa de carinho, um carinho estratégico. A gente faz muita coisa, mas a gente não tem ninguém que diga assim, eu vou defender a ilha de Paquetá. A gente defende a gente defende as instituições, uma política, um projeto, mas eu acho que essa de ter um Amigos do Dark, eu acho que fortalece muito essa questão da gente acreditar que é com um trabalho comunitário, se articulando, juntando iniciativas, e tentando ser um pouco humilde para aceitar o outro,
que a gente consegue avançar. Está acontecendo esse processo muito rico, está acontecendo no momento. A Alessandra já está desesperada porque a obra do banheiro era para ter começado sexta-feira, não começou, então já está tentando o que a gente vai fazer para cutucar, é uma pressão constante. Eu acho que falta uma compreensão da prefeitura, do papel dela com relação a Paquetá. Ainda é um bairro dormitório, cuidado, assim, subcuidado, porque é um bairro que não dá voz. Aquela mentalidade ainda de não entender Paquetá como um produto turístico, né? Que gera renda, que gera trabalho, que gera dignidade, que gera autoestima para toda a comunidade, não para os seus atores apenas, né? Isso não é o Zé Lavrador falando, isso é a indústria do turismo que tem esses números e prova o quão importante e impactante. Um detalhe de que a gente está trabalhando justamente para que esse protagonismo seja nosso, da comunidade, dos seus artesãos, dos seus artistas, dos seus fazedores de cultura, dos seus restaurantes, dos seus... Eu sempre brinco, atrás de cada balcão em Paquetá tem uma barriga paquetaense. Não tem nada aqui, não tem ninguém aqui. Quem não é Paquetá? Quem não é, não era, mas agora é. Né? A gente que chega aqui achando que vai fazer uma revolução sempre, a gente está sempre achando que a gente... Cheguei, então peraí, eu estou chegando de fora, eu vou transformar Paquetá. A gente tem esse mal e eu passei por ele. Eu tive, todos nós temos. Eu ouvi você falando isso a carapuça caiu e eu comecei a observar, é incrível esse fenômeno, todos nós mas é muito saudável. Mas essa reflexão é importante porque quando você cai numa realidade, num contexto sociocultural, ou você aceita fazer parte dele e se submete a uma coisa que é mais complexa, mas que é mais democrática e mais satisfatória quando você avança nas conquistas, né? Não é a minha conquista, é a nossa conquista. Eu acho que dá um sabor especial e mais permanente a tudo. Estamos vendo aí na política isso acontecer. Quando você consegue se unir, mobilizar e defender causas boas, a chance de você vencer e vencer mais gostoso é maior. Então é importante, eu acho que esse papel que a gente tenta fazer institucionalmente um pouco, para não ficar rasgando seda para cima da gente mesmo, que é tentar defender um projeto para Paquetá. Não é um projeto da Casa de Arte. O projeto da Casa de Arte só existe com o projeto do museu, com o Solar Del Rey funcionando, com o Sebrae ajudando, com a prefeitura redimensionando a sua relação com a ilha, acreditando na importância disso para a cidade. Esse jogo está sendo jogado, né? Então é um jogo que eu acho que a gente tem que estar cada vez mais unidos para defender isso, mas só existem isso. Uma vez a gente estava militando pelo Solar, tinha Casa de Artes, alguém falou pra gente, você tá maluco, rapaz, se abrir o Solar, vocês vão à falência. Eu falei, a gente não vai à falência porque não é essa a estratégia de não ir à falência. Eu ia... Segundo, se tiver 10 Solar Del Rey, 10 Casas de Arte, quem ganha? É Ilha de Paquetá, são todos, mesmo quem é contra a cultura ganha. O cara pode ser um desgraçado infeliz achando que cultura não transforma, mas ele ganha. Então qualquer um da ilha, nesse processo que a gente está vivendo, ganha. É essa vantagem, não tem evasão de renda. Se você mobiliza, leva alguém para trazer, para vir num evento aqui, ó, o Violento e a família está ali hoje. Ele vai gastar em Paquetá. Você tá indo no Bob hoje, hein? Ainda bem que eu vim, né? Eu sou professor. Imagina o que ele ia falar se eu não estivesse aqui. É só falar mal. Você complementa com uma coisa. Você mesmo falou de quanta tentativa você fez para adquirir aquela casa que hoje é a Casa das Artes. Poderia falar sobre isso? Posso sim. Quando a gente chegou procurando uma casa para morar, e a gente ficava hospedado, eu e a Joyce, ali na casa que era dos meus pais, que hoje é da Casinha Amarela, que as minhas irmãs ficaram com a casa, mas a gente ficava hospedado ali. E aquela casa ali tinha sido comprada, aquela chácara tinha sido comprada pelo Paulo Brami. E o Paulo Brami tinha tido alguns problemas com ele. Ali, quando ele comprou, é incrível essa história. Tinham 28 famílias morando ali. 28 famílias morando. Ele comprou isso. Ele comprou uma casa, deve ter comprado barato, não tenho essa informação, foi vendida pela família, ou companheira da Orville Toledo, que foi a idealizadora daquilo ali, que é importante ressaltar a importância dela na história da ilha, né? Ela tinha um projeto, ela tinha uma visão de ilha das artes. Ela tinha um projeto para a ilha, transformar Paquetá num espaço cultural das artes. Ela tinha projeto para aquele morro todo ali de atividades. Ela estava fazendo um hotel gigante ali naquela chácara que a gente chegou, eu vi os alicerces do hotel. O Paulo depois fez obra ali, mas a gente viu quando chegou. Enfim, então o Paulo comprou e ele queria ficar com a chácara e aquilo ali, que era o lote 31 separado, ele falou assim, eu não quero vender.
E falou, bota a venda. E botou a venda na semana que a gente chegou. E eu fui olhar a casa estava em ruínas. E a Josi estava, nem sei, não estava em Paquetá. Eu fui achar, falei, caraca, ruína mesmo, né? Não tinha mais parte do piso de cima. A Josi caiu do piso de cima. Quando a Josi chegou a cair. Aí a gente, eu fiquei maluco com aquilo. Caraca, do mar, olha, essa vista, né? Aqui de cara, é um lugar seguro, Paquetá, morar. Na época, o mar batia ali, aquela areia tá vindo da Moreninha, né? Aquela areia desse plato de estudo de impacto do aterro da Moreninha tá indo para ali. A gente fica brigando para a prefeitura levar de volta, tá aparecendo a Tabatinga lá, tá tampando as áreas pluviais aqui, mas são processos lentos. Mas, enfim, a mar batia ali, pô, é aqui que eu quero. A gente nem conhecia direito o Gaudí lá atrás. A gente queria comprar. E aí fomos negociar. Aí um dia eu falei, vou levar a Josi para conhecer lá a casa. E subimos e a Josi, cara, a Josi despencou lá de cima, porque o chão saiu embaixo dela, ela O dia que ela foi conhecer. o dia que ela foi conhecer. Eu apaixonado pela casa, eu falei assim, pelo amor de Deus, criatura. Ela caiu, o Eduardo e eu estávamos com o Eduardo ali, e ela caiu, bateu com a costela num cairo daquele e ficou ali, instalada, e a gente puxou ela as pernas embaixo. Meu pai do céu, aquele susto, falei, ferrou, não foi bem isso que eu falei, mas aqui eu tenho que falar ferrou, ela não vai ter a chonga da casa. Entendemos. Aí ela acabou, recuperou, não sei o que, não, pô, vamos lá, é legal sim. Eu falei, bom, aí é outra saga, a gente oferecia um valor e o Paulo Branco pediu o dobro. E porque aí a gente descobriu a casa de trás, que estava escondida lá, cheia de mato, a gente, caraca, tem um Gaudí aqui. Que isso, gente? Nem eu lembrava quando era moleque que tinha um Gaudí ali. A gente via só a casa da frente. A gente via só a casa da frente. Na realidade, isso é interessante. Aquela casa ali tinha um muro de alvenaria. Aquela grade quem colocou fomos nós quando compramos. Tinha um muro de alvenaria. Então aquele canto ali era um canto obscuro da ilha. Ninguém via nada que estava ali atrás. Era a casa da Ormia, no troço, né? A Ormia fazia. A Ormia recebia Getúlio, recebia Silvio Caldas, recebia Radamés, recebia Pixinguinha. Então era aquilo ali era uma coisa, né, da elite, sei lá qual era o conceito da época, mas certamente era um lugar para nós que fazíamos bagunça em Paquetá, a Leila deve saber isso também. Era um lugar intransponível, era um mito aquilo lá. E a gente quebrou o muro, aí você chega ali agora, você vê, né, e vê que tem um lugar meio diferente ali. Mas enfim, quando a gente viu a casa de trás, caraca, a gente quer tudo, não quer a casa da frente, a gente quer a casa de trás também. E não fechava, esse processo durou o quê? Uns 8 meses, né? 6 meses. Não, esse processo durou 6 meses. Em dezembro a gente tem um monte de detalhes, não tem sentido ficar falando aqui, em detalhes curiosos, mas em dezembro a gente conseguiu fechar com o Paulo no valor intermediário e ele ficou muito feliz que nessas horas a gente já bebia uísque junto direto. O Paulo fazia grandes festas ali naquela chácara. Aliás, na nossa época já, morando do lado de cá, ali naquela chácara aconteciam grandes eventos musicais que o Paulo e a Tereza traziam grandes músicos. A Época de Ouro tocou ali muitas vezes, enfim. Moral da história. Ficamos com a casa de arte, conseguimos comprar, começamos a fazer atividade. E curiosamente, ironias da vida, hoje a gente, quem arrenda a chácara, a gente vê ali a chácara, né? Quem arrenda a chácara é a Casa de Arte Paquetá, não é o Zé nem a Josi. Então aquilo faz parte da instituição, né? A gente vê ali uma possibilidade, eu vejo ali a possibilidade daquilo ajudar, fazer eventos para ajudar a instituição a se manter. Porque eu não estou falando aqui, nem vou falar, do drama que é viabilizar financeiramente esse negócio aí que tem meio sonho, meio negócio, tem um botequim ali que funciona, que a gente dá cachaça e bebe cachaça, para tentar ajudar as contas da casa, tem um padrinho cultural que ajuda o projeto BMQ Paquetá especificamente, o resto das contas. Como é que a gente paga, né? Tem que render, então a gente vai reinventando a vida, faz festa, faz o que seja para tentar ajudar financeiro. Já foi diferente, já houve uma época que a gente praticamente equilibrava as contas através de patrocínios. Que a gente, quando tem dinheiro para patrocínio, tem 10% de administrativo, me ajuda a pagar o 10% de administrativo das despesas da casa. Então, ajuda, tem uma verba lá que eu posso deslocar para contador, me ajuda a pagar o contador. Então, o patrocínio, os editais, né? O Violento também participa muito, ele trabalha na área social também, na área social e cultural, até hoje, é militante da vida também, do bem. Então, ele sabe, e aqui tem vários outros, não estou falando ele porque a gente viveu essa história junto, mas a importância
dos editais e das leis de incentivo para a gente poder ajudar a viabilizar a instituição mesmo que indiretamente. A gente nunca teve um edital para a instituição, né? Quer dizer, nunca teve não, a gente nunca ganhou, a gente já participou de vários, nunca ganhou um edital para ajudar na instituição, até porque isso era muito raro, hoje em dia isso é mais viável. Mas só para encerrar, Chico, porque senão eu fico falando aqui, não sei se te respondi? O que eu queria mesmo era falar dessa questão de ter um projeto para ele, né? A gente defender um determinado projeto, que eu acho que é através desse turismo de base comunitária, a gente vai trabalhar com projetos de capacitação, de memória, projetos estruturantes, justamente porque a gente acha que é a gente que tem que cumprir esse papel transformador. O poder público vem a reboque. Se a gente tiver com uma história boa, apresentando trabalho, trazendo as pessoas para Paquetá, mostrando a possibilidade daquilo ser um local de visitação e admirado, que se tem interesse em preservar o patrimônio natural e o patrimônio cultural, destacar de novo as lendas, a gente vai falar no projeto. Muito obrigado a todos. Gente, olha só, antes de passar a palavra a Josi, Eu falo rápido. eu gostaria de dizer o seguinte, que essa sala que vocês estão, cinema, nós vamos inaugurá-la dia 24 com a apresentação do Macunaíma. Já tem programação para todo mês de outubro. Já tem a primeira apresentação de outubro, sempre às quartas-feiras, para adultos, né? Às 19 horas e para crianças às 17 horas. As sessões infantis são quinzenais, são imaginadas e programadas pela Lilian, que é executiva do Festival Internacional de Cinema Infantil no Rio de Janeiro. Bom, começaremos então dia 1º, já com um faroeste, o Dólar Prata, um faroeste que fez muito sucesso na época, vocês devem lembrar. Que o faroeste é uma forma de você atrair também a população, né, local, de um modo geral, certo? Tem que ficar um cinema para nós, tem que ser um cinema para Paquetá, para a população de Paquetá. Já tem toda a programação do mês que vem, né, programado, já está feito. Depois vocês vão saber, nós vamos colocar aí na porta. O infantil vai ser o Chico Bento e a Goiabeira, eu recomendo. Do Maurício de Souza, o live action, né, do quadrinho Chico Bento. É um filme delicioso desse ano, foi lançado no festival. E é aquela coisa da marvada carne, do Brasil gostoso, do Brasil do interior, você fica achando que é o capial que não sabe nada, e ele tem aquela mineirice, aquela coisa esperta, né? É uma delícia. E constituição de pipoca, né? Sim, a pipoca é Para criança, para Eu criança. sou a rainha da pipoca. Bom, então com a palavra, aquela que me fez chorar antes de eu conhecê-la, né? Uma pianista maravilhosa, acreditem. Ouçam, né? Melhor do que acreditem, né, Chico? Mas ela nos dá Eu não sei não, eu acredito que eu já para ouvi-la. E que se dedica a esse trabalho com as crianças de uma forma fantástica, abrindo mão de sua grande carreira. Essa é a verdade. Certo? Então, com vocês, Josi Kevorkian. Abrindo mão, você falou certo agora. Ai, gente, vou contar um pouquinho a história do Bem Me Quer, porque o Bem Me Quer começou de uma forma muito peculiar para mim. Eu sempre fui professora de musicalização quando morava em São Paulo, fiz faculdade lá, sou de Vitória, mas fiz faculdade em São Paulo. Morei lá muitos anos, antes de ir para Londres. E foi lá que eu aprendi, que eu descobri, experimentei essa coisa da musicalização infantil, né? É um trabalho coletivo de musicalizar crianças. Mas eu trabalhava dentro de uma escola,
que era uma escola de uma grande pianista brasileira que se chama Madalena Talhaferro. E eu tive a oportunidade de tocar para Madalena muitas vezes, e foi a própria Madalena que me escolheu para fazer, sabia que eu gostava de criança, e me escolheu para ser essa professora de musicalização de lá de dentro da escola dela, em São Paulo. Então foi ali que eu comecei a experimentar essa coisa da musicalização infantil. Mas eu ainda estava num momento muito forte de carreira, assim, de buscar tocar fora e de fazer mestrado fora. E assim fui parar em Londres, depois de uma passagem pela França e pela Espanha. Fui parar em Londres para fazer mestrado, foi quando eu conheci essa figura. Ele me conheceu, na verdade. Que sorte, hein? E aí eu fiz esse mestrado, mas eu nunca larguei essa coisa da musicalização. Assim, eu dava aula de piano, tinha alguns alunos particulares de piano, mas eu fui desenvolver um trabalho de musicalização infantil dentro da Casa Latino-Americana, que era uma associação latino-americana na Inglaterra, em Londres, e que só trabalhavam latinos americanos. E eu coordenava um projeto de música lá, que era um projeto um pouco incipiente, não tinha muitas crianças. Eu ficava um pouco chateada, eu falava, ai gente, chato isso, trabalhar com adulto, chatão, né? E as crianças não vinham muito, então assim, aos pouquinhos eu fui trazendo as crianças para a Casa Latino-Americana. A gente chegou a fechar um edital com London Arts Boards durante um tempo, ganhamos um projeto grande lá, e acabou que a gente já estava na época de voltar, fomos nós que escrevemos o projeto, de levar o Milton Gonçalves para trabalhar lá no projeto grande teatral, né, em Londres. Não, Popovu foi eu que fiz, estou falando o Milton Gonçalves, quando a gente veio embora. E aí, enfim, chegou uma hora de ir embora, viemos embora, feliz da vida. E quando eu cheguei em Paquetá, que foi bem logo, né, que a gente começou essa coisa, esse trabalho da Casa de Artes, com os recitais, eu só estudava piano, gente, eu só fazia isso na vida. O Zé ficava na militância. A gente tinha trazido de Londres um piano maravilhoso, que é o piano que está na Casa de Artes, um piano assim, super escolhido a dedo, que foi reformado pela própria Bösendorfer, e foi o melhor piano que eu tive na vida para estudar, assim, de todas. Então eu gastava, assim, a minha vida era um luxo, gente. Eu estudava 4 horas de piano de manhã, parava para almoçar, tinha alguém que fazia minha comidinha, parava para almoçar, fazia la siesta e voltava, estudava mais 4 horas de noite, de tarde, parava um pouquinho, dava uma descansadinha, estudava mais 2 horas de noite. Assim, eu vivi alguns anos da minha vida antes de ter filho. Depois que tive filho, aí a coisa mudou um pouquinho. Complicou mais. Depois tive o primeiro filho, mudou um pouquinho. Depois tive o segundo filho, mudou muito. Então eu estava nessa coisa da sala de concerto e das turnês, até de viajar para cá e para lá, de fazer parte de todas as séries. Ainda era uma coisa muito forte. Mas quando a Lara nasceu, quando aquela garotinha, assim, com uns 3 anos, falou assim, e agora? Essa garota tem que estudar música, porque música é importante, porque eu sempre trabalhei com isso, porque eu estava completamente fora da musicalização desde que eu saí de Londres, e queria que ela fizesse alguma coisa maneira de música, que fosse um pouquinho diferente do que eu tinha feito, né? Um estudo particular, com o professor, uma vida solitária, que eu sempre falo isso, né? As pessoas falam, o glamour do pianista. Não é, o pianista não vive glamour nenhum. O pianista vive solitário, vive ali naquele camarim ali desesperado, difícil para encarar um palco, né? E eu achava que a música tinha que ser vivida coletivamente. Então, o início da formação musical da Lara, que começou realmente, esse projeto começou para ela, apesar de não ter ainda o nome Bem Me Quer Paquetá, não era isso, a gente queria fazer só uma reunião de amigos, né? Uma reunião dos amigos dela. E ela é a pessoa que é o Zé. Ela é totalmente o Zé. As pessoas vêm, né, assim, é muito amigo, é muita criança. E a coisa começou a acontecer, assim, os amigos foram trazendo, o projeto foi começando. E aí a gente conheceu uma grande pianista, uma grande educadora musical, que viveu na Áustria a vida toda, e que trouxe uma pedagogia incrível de lá. E que ela fazia a musicalização dela somente através de flauta doce. Eu não sabia nada de flauta doce, nunca soube nada de flauta doce. O negócio era mais com instrumentos Orff, que ela era uma especialista. E ela foi cedida pelo Estado, né? Ela era professora da escola Vila Lobos. Da escola Vila Lobos, mas ela não queria trabalhar dentro de sala de aula, porque o negócio dela era projeto. Ela foi a pessoa que fundou os flautistas da ProArte, não sei se vocês já ouviram falar, que era um grupo de educação musical
em cima da música popular brasileira, super incrível, e ela era a cabeça disso, e ela tinha sido cedida para o Preventório. Então, durante um tempo aqui em Paquetá, o Preventório tinha aulas de música, que era feito por ela, e era um negócio, assim, incrível, porque ela colocava aquelas crianças pequenas, muito pequenas, começando a tocar muito rápido, todo mundo junto. Eu fui ficando completamente apaixonada por aquilo, a gente fez essa parceria. Teve um problema qualquer lá no Preventório que ela precisou sair, né? Ou ela foi chamada de volta para assumir o posto dela na Vila Lobos. Não, isso foi depois. Ah, foi depois, né? Eu sei que ela falou, Josi, vamos juntar as forças. E eu falei, bora. Só falar que bora, que bora. E a gente foi, começamos a fazer juntos, aí deixou de ser no Preventório, passou a ser na Casa de Artes, aí vieram muito mais crianças que já tinham essa ligação com ela, e depois de pouco tempo, acho que um ano, né, um ano e pouquinho, ela voltou para o Vila Lobos. Curiosamente, ela trouxe o Bruno, que era ajudante dela lá na ProArte, o Bruno, que hoje é o nosso regente, lá o Bruno Jardim. Ela trouxe 3 professores, na realidade, que eram alunos dela, desse outro projeto, que já tinham essa formação, essa ligação com a flauta doce, que eu não tinha. E esses meninos começaram a vir todos jovens, 18, 17 anos, ajudando as crianças. Era muita criança chegando, eu não ia dar conta de tudo, mas a gente começou a trabalhar ali. E por causa dela, a gente teve essa continuidade de pensar nos temas, né? Que é uma coisa que hoje, assim, tem várias escolas, eu digo escolas até de formação mesmo, que pensam em temas para as crianças trabalharem ao longo dos anos, né? Então a gente viveu essa coisa dos temas na música. Então primeiro a gente fez uma suíte de roda, as crianças eram pequenas e ninguém tocava quase nada, mas a gente misturava um pouquinho de teatro, um pouquinho de fala, um pouquinho de música, e a coisa foi crescendo. Depois a gente passou para o CAIME, e aí, quando a gente passou para o CAIME, a gente começou a pensar, ou seja, era muito militante nessa época das questões da ilha, e a gente pensou em como é que a gente pode fazer esse projeto, que estava começando a se chamar Bem Me Quer Paquetá. Como que a gente pode fazer esse projeto ser a porta de entrada ou a fachada de uma coisa de revitalização do patrimônio da ilha, né? Do que a ilha tem de bom, né? Como que a gente pode mostrar isso através das crianças. Então aí vieram os grandes temas de Paquetá, né? Então depois do CAIME a gente fez uma extra já na foi selecionado com as canções para eles do CAIME. Já fizemos uma curadoria que a ideia era trazer o tema mar, o tema de pescaria, pescador, a cultura do mar, da pesca, foi o primeiro tema que a gente escolheu propriamente. Mas aí depois vieram os temas mais difíceis, que era Anacleto de Medeiros, que era um compositor de banda de Paquetá, mas que escrevia muito difícil. Então transpor aquilo ali para os dedinhos das crianças era uma coisa complicada, foi uma coisa difícil. Então esse projeto do Anacleto a gente levou alguns anos fazendo, fizemos 3 séries na Anacleto, né? 2 enquanto as crianças eram pequenas e depois quando eles já eram mais adultos, né? E depois veio a parte mais legal, que foi quando o teatro entrou, quando o teatro assumiu a vida. O primeiro Anacleto a gente já fez com teatro, lá na Sala Baden Powell. Mas era... Não, sim. Eu tô falando do primeiro Anacleto que a gente fez só em Teresópolis, aquele que era bem simples, né? Aí, assim, a chegada do patrocínio da Petrobras deu uma alavancada muito grande no projeto. Porque até então, e a gente está falando de 99 até 2005, 2006, a gente 2005, a gente vivia o projeto com a ajuda de pessoas da ilha. Era um pouquinho diferente do que é o Padrinhos Culturais hoje, mas esse nome que a gente dava, já era Padrinhos Culturais, mas a gente era um pouquinho diferente, porque a pessoa escolhia aquela criança que queria apoiar, né? Então apoiava com R$30 por mês, eu não me esqueço disso, eram R$30 por mês, e cada madrinha ou padrinho tinha ali uma ligação com aquela criança, tá na minha vez. Não dá moleza não, dá moleza não. Cara, não, 20 mil anos, 2 mil anos querendo falar. Olha, ele tá assim, ó. Amém, Lúcia. 2 mil anos querendo falar. E aí, É modéstia. Não, falando da Anacleto. Fala da aproximação com a escola. Não, e a aproximação da escola foi um pouquinho depois. O primeiro a gente se aproximou não foi da escola, foi realmente da comunidade. Isso é uma coisa muito forte pra gente, porque a gente tinha algumas madrinhas que meio que se envolviam muito com a questão da criança. Então, por exemplo, a gente teve a Elma,
que foi madrinha do Breno, que o Breno tem uma gratidão por ela, porque ela fez tudo por ele. Ela deu todos os instrumentos, ela pagava concerto para ele ir. Quando ele precisava fazer algum festival, ela bancava passagem, ou ela ajudava a arrumar dinheiro. Hoje que ela está um pouquinho mais esquecidinha, mas ela foi uma madrinha assim, muito atuante, né? Na época, eu ainda não conhecia, nessa primeira, a nossa maior fada madrinha, que é a Leila, né? A nossa maior fada madrinha do projeto é a Leila. Mas, na época, a Elma foi a Leila daquele momento, porque ela meio que assim, não, a gente vai conseguir, a gente vai aqui, a gente vai ali. Ela tinha aquela coisa da Alemanha, do carro, então trouxe o carro junto. Foi uma coisa que a gente conseguiu seguir com o projeto até 2005 por conta dessas Leilas de antigamente, né? E aí chegaram os patrocínios. Quando chegaram os patrocínios, o projeto saiu assim desse modelo monitores, digamos assim, ou professores que ainda estavam em formação, porque todos os meninos que trabalharam com a gente estavam na faculdade de música. Mas a gente não tinha um professor de lá, que já estava lá na frente. Então isso foi uma coisa bacana que o projeto ganhou com os patrocínios. Foram quantos anos de patrocínio? Foi de 2005 a 2015, 10 anos de Então, patrocínio. 10 anos de patrocínio, né? Dentro desses 10 anos veio Petrobras, veio CCR, veio alguns prêmios, alguns editais, a gente ganhou alguns prêmios com o projeto. Os prêmios sou eu que falo, tá? Tá bom. Vingança maligna. E aí foi assim, com os patrocínios a gente quis reforçar a ideia da ilha, do imaginário da ilha e de mostrar para as crianças que eles tinham que ter orgulho do lugar que eles moravam. Então a gente começou a pensar nos temas locais. Primeiro veio o Anacleto, porque a gente precisava botar para fora tudo que eles tinham estudado. Foi uma época difícil do projeto, que eles tiveram que sair daqui para lá. A música de Anacleto realmente era uma música muito difícil. E a gente começou naquilo ali. Tinha um pouquinho assim, eles tocavam flautas, todos os tipos de flauta, doce, soprano, contralto, tenor, baixo e sopranino. Mas também já estava chegando violoncelo e já estava chegando flauta transversa e clarineta. E a gente já tinha ali o embrião, né, de uma orquestra. E aí vieram os grandes temas, né? Então veio o primeiro de todos, que foi a Moreninha, que foi o Tim Rescala que escreveu o texto e que fez toda a parte musical, que foi uma coisa que a gente também ganhou vários prêmios, foi o espetáculo que a gente mais tocou. Ele era um espetáculo itinerante, começava na Praça de São Roque, ia pelo mar e entrava na Casa de Artes em vários locais. Foi um espetáculo bem difícil de fazer, porque as crianças... As cenas aconteciam em locais que o público tinha que seguir. Então, a criança tinha que tocar um violoncelo lá, mas o violoncelo estava aqui dentro da sala, então a gente tinha que passar por trás, subir escada, descer escada, está aqui o violoncelo. Foi uma coisa interessante de fazer. Depois veio o Rei, e aí a gente convidou a Conceição Campos, que também foi uma coisa muito bacana na vida do projeto, né? A Conceição deu uma luz nessa parte escrita do projeto, foi muito maneiro, que foi junto com o João Guilherme Ripper. Era um outro tipo de espetáculo, um espetáculo muito mais importante musicalmente, porque já tinha os instrumentos, né? Os instrumentos de hoje da orquestra. E a gente tinha uma coisa muito bacana, vou falar do violento de novo. Tinha uma coisa muito bacana que a gente fazia maratonas fora de Paquetá. Então a gente viajava com 30 crianças e ficava tipo 3 dias, 4 dias, em algum lugar no meio do mato. Aí no meio do mato a gente foi parar lá, no sítio. Fazendo escondido. Ficam lá, fazendo escondido. E você fez a melhor pizza que aquelas crianças já comeram na vida, né? Inesquecível. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. E a costela que a gente comeu de manhã também. Era de a pizza. Não, era uma pizza incrível, nem sei se era. Não era de A gente tinha um daqueles fornos blue lá e a gente ficou fazendo comida lá para as crianças. Foi muito E aí eram ensaios que duravam um dia todo, mas que eles amavam fazer, porque sempre tinha um momento de lazer. Então, assim, eles não se davam conta de que a gente estava ensaiando muito, porque tinha uma estreia para acontecer, que acontecia aqui em Paquetá, mas todos eles foram levados para teatro no Rio. E eles adoravam essas maratonas, eles simplesmente adoravam essas maratonas. Era muito trabalho, mas ao mesmo tempo era uma coisa assim que para eles sentiam que depois de 3 dias de maratona o negócio vingava e eles saíam tocando lá que estava tudo ótimo. Então, assim, para cada um desses espetáculos teve uma maratona diferente. A gente foi para Paraty, a gente foi para Teresópolis algumas vezes, a gente foi para o sítio em Silva do Jardim,
A gente foi para onde mais? Algumas Galo vezes Vermelho. só A gente fazendo na chácara. Na chácara aqui. Fizemos algumas Galo vezes. Vermelho foi bacana. Enfim. E aí, o projeto, depois do Rei em Paquetá, a gente convidou o Edino Krieger para fazer Histórias da Ilha. Posso fazer um parênteses rápido? Vou contar uma historinha rápida aqui. Uma coisa muito curiosa. A gente aprendeu uma coisa. Quando a gente fez essas maratonas em Paraty, lá pelas tantas tinha uma missão de escrever uma redação. As crianças tinham que escrever uma redação sobre a experiência, não sei o quê. E a gente aprendeu uma lição muito grande. Uma das crianças que está aqui hoje na ilha, uma adulta, ela escreveu assim, que em Paraty, em Paquetá, a gente via as pessoas caminhando, né? E as crianças, a gente caminhava em Paquetá com um bastão, com um tique, para espantar os cachorros de manhã, porque os cachorros podiam morder, então muita gente caminha de manhã, isso é uma prática em Paquetá, com uns tiques e um bastão, um pedaço de pau, que é para se proteger dos cachorros. E ela escreveu que em Paraty, ela estava encantada com a experiência de ir para Paraty, certamente a primeira vez, e que lá que as pessoas andavam com os seus sticks de manhã por belezura. Né? Boniteza. Boniteza. Olha que bonito isso. Olha que constatação que a gente tinha dessa discussão da autoestima. Aqui era para espantar cachorro, mas lá era só boniteza mesmo. Lá era muito melhor que aqui, né? Genial. Então o projeto foi crescendo em nível de espetáculo, de escrita musical e de atuação teatral, mas também em como é que fala? Em mais crianças querendo fazer parte do projeto. Aí, nesse momento, eu acho que a gente falhou um pouco, porque ficou uma coisa muito aqui, e aquelas criancinhas que estavam entrando aqui, a gente não tinha muito tempo para elas, então as aulas eram uma coisa meio rápida, tudo ficava naquele foco ali, né, que eles estão tocando, que é o próximo espetáculo. Então a gente, na verdade, ficou com um gap entre essa turma e essa turma. Essa turma hoje de adultos, está todo mundo aí profissional, tem gente que mora nos Estados Unidos, tem gente que foi para a Alemanha e ficou muito tempo, tem vários morando em São Paulo, tem todos aí tocando municipal, sinfônica brasileira, estão todos profissionais, todos vivendo da música, todos bem. E a maioria deles trabalhando com a gente aqui no projeto, que essa é a coisa mais bacana que eu acho do projeto, assim, que a gente conseguiu. Depois do grande nível dos professores que a gente trouxe de fora, a gente conseguiu que esses meninos daqui, que foram formados aqui, que tenham a vontade e o dever de seguir essa sementinha. Porque eu, sinceramente, estou cansada, não sei se aguento muito mais tempo. É um trabalho bem difícil, gente. É um trabalho hercúleo cuidar dessa garotada musicalmente, e não é só musicalmente. É tudo que socialmente demanda daquilo ali, todos os perrengues que vem junto, né? E eu acho que eles estão fazendo isso super bem. E agora a gente está num novo fôlego, porque veio o Luca de fora, tá na minha vez, Histórias da Ilha e Lendas de Paquetá, você não falou. Faltou o Lendas de Paquetá. Ela vai falar do Luca, que é mais importante. Eu acho que o Luca chegou agora com um gás bem diferente, ele tem feito umas coisas... Bom, o Luca foi morar fora dos Estados Unidos, o Luca, nosso filho, foi morar nos Estados Unidos, fez bacharelado e mestrado lá em violino, e ele voltou agora para o Brasil, acabou de chegar, e ele está num gás, assim, de pegar o projeto, não é necessariamente para dar aula, vamos lá, mas de fazer a gente olhar por outros lados, pensar de uma forma diferenciada, porque hoje a nossa questão de patrocínio é muito grave. Por mais que a gente tenha todos os apoios culturais que a gente recebe, a gente não consegue crescer. Porque o que o projeto arrecada de padrinhos culturais é R$ 2.800 por mês. É isso que o projeto arrecada por mês, de pessoas que ajudam mensalmente. Regularmente, né? Quem se compromete, todo mês eu vou dar R$50, todo mês eu vou dar R$100. Que acontece, que as pessoas fazem direitinho. Mas a gente está hoje num momento que a gente precisa repensar tudo, porque tirar o projeto daqui, levar o projeto mais para o Rio. Leila, beijo. Desculpa. Imagina. É aniversário da minha cunhada, gente. Que eu amo. Dá um beijo na Por Beth. obrigação, Dá um beijinho não, dela. por amor. Dá um beijinho dela, tá? Então, foi muito bom, assim, a gente tem conversado bastante com ele tem feito a gente abrir os olhos mesmo, assim, como é que você pode fazer, como é que a gente pode pensar um projeto de uma forma diferente, assim, pensar em levar mais para fora, porque eu, sinceramente, sinto que a gente fica sempre aqui falando para o pessoal de Paquetá,
Gente, ajuda a gente, o projeto está precisando. Agora mesmo fizemos uma reunião com as famílias, tinha uma mãe de aluno aí, acho que ela foi embora. Fizemos uma reunião com as famílias, explicando para eles a necessidade deles estarem mais proativos com a gente. Então, assim, foi uma reunião ótima. A gente decidiu fazer umas rifas, a gente decidiu fazer festas, a gente decidiu, vamos fazer concerto aqui, vamos fazer uma comida. Ótimo, mas isso não banca o projeto. Isso vai segurando o projeto ali naquela coisa, naquele limite, né? Então, chegou o Luca aí com uma vontade de pegar isso e falar assim, vamos mostrar para fora agora, ver o que a gente consegue, porque não dá para ficar esperando uma empresa que tenha um interesse em paquetar. Gente, a Petrobras tinha, não tem mais, né? CCR teve, não tem mais. Que mais essa empresa poderia estar de olho, assim, no projeto legal? Mas peraí, o projeto é tão legal, gente. Esse projeto é tão legal que aonde esses meninos vão tocar no Rio e falar, você vem de Paquetá? Eu já conheço esse projeto. Todo mundo sabe do nível que tem essas crianças aqui. O nível de performance, né? O nível técnico, o nível artístico mesmo dessas pessoas, né? Então ficou uma coisa super bem divulgada lá fora, porque a gente fazia os espetáculos todos lá fora, e o troço tá assim, meio parado, né? Mas falando o que o Chico falou, ao longo de todos esses anos do projeto, eu mantive uma carreira artística, um duo de piano a 4 mãos, 2 pianos. Eu assisti você na Bienal de Música. Eu toquei quase em todas, Chico, eu toquei quase todas as bienais de música. Mas o que eu mais curtia mesmo fazer era esse trabalho de piano a 4 mãos, de 2 pianos. E das turnês todas que a gente fez, e foi muito legal, mas chegou uma hora que tinha que acabar. Mas junto com isso, eu sinto isso que o Chico falou, chegou uma hora que a missão de estar dentro da sala de aula, para mim, foi maior do que estar no palco, era mais importante para mim. Estar na sala de aula, e o projeto demandava isso, porque tinham outros projetos aparecendo, a gente coordena o projeto do Instituto Zeca Pagodinho em Xerém, que só estamos lá por causa de Paquetá. Ele não me escolheu ali na lista telefônica Páginas Amarelas. Ele escolheu porque a empresária dele conheceu o projeto, quis assistir tudo sobre o projeto, e a gente dizia assim, vamos lá, quero que vocês façam aqui. Então a gente continua lá. E a gente tem um outro núcleo também em Botafogo. E é muito interessante, gente, porque eu vejo, o projeto de Botafogo não tem patrocínio. Mas eles têm uma coisa que eles conseguem dinheiro de uma forma tão rápida. Não, de Botafogo. Eles conseguem. Você está sem patrocínio lá? Eles não têm patrocínio nenhum de empresa. Esse Botafogo é o time, é o bairro? Não, por acaso acontecia no Museu Vila Lobos, né? Agora o Museu Vila Lobos está interditado, então está acontecendo numa igreja lá. A gente faz a parte Mas isso que eu queria saber, Associação de Moradores... Não é uma escola, é um projeto do Rio Cello, que é daquele violoncelista inglês que chama David Chu, mora no Brasil há não sei quantos anos, e ele arregimenta a gente para ajudar. Ele traz dinheiro de Londres, ele junta lá os investidores que ele conhece, faz uma festa grande numa super casa, não sei aonde, um super jantar, o povo vai lá, bota dinheiro, sabe? É um projeto que funciona assim. Instituto Zeca Pagodinho não preciso falar, né? Porque a visibilidade do cara, apesar de que o Zeca é a pessoa mais bondosa que eu conheço na minha vida. Não existe ninguém mais bondoso que ele. E ele realmente ele banca. O projeto é muito mais bancado por ele do que pelas empresas que se conseguem. Existem empresas que bancam, mas não bancam tudo. Bancam uma parte e ele está sempre assim. Às vezes precisa parar um pouco. Não, gente, deixa eu me capitalizar de novo. Mas ele sempre volta de novo. Então, e Paquetá, que é foco disso tudo, que foi a bola, a semente de tudo isso, eu não consigo, a gente consegue, assim, a gente consegue, vamos gente, vamos lá. Então assim, quase que, esses dias o Vitor falou pra mim assim, a gente tem um espetáculo grande agora em Xerém pra acontecer, aí o Vitor falou bem assim, Josi, você precisa descansar um pouco, para um pouco, pensa que Xerém não é Paquetá, bota seu foco só em Paquetá, porque aí os outros seguem. E eu comecei a pensar assim, gente, é isso, eu vou voltar meus esforços todos para Paquetá, vou continuar indo lá, mas sem esse desespero de fazer todos os espetáculos, de todos os projetos saírem sem Claro, pode falar. Olha só, gente, esses espetáculos criados e montados pelo pessoal da Casa de Arte, né, estão todos no YouTube. Por um acaso, tem um espetáculo desse que eu acho que foi o melhor,
porque participamos eu, Júlio Marques e Carlos Sá. Júlio e Carlos hoje falecidos. Silvio Sá. E a música é do Edino Krieger, um dos grandes compositores, né, brasileiros. Então, tá lá no YouTube para quem quiser ver. Quem quiser me ver há 10 anos atrás ou mais, né? Qual espetáculo? Histórias da Ilha. História da Ilha, certo? E ver o Júlio representando, né? Para mim foi interessante. Ele fazia o papel de Pedro Bruno. Para mim foi O interessante. Júlio era o Vilegagnon e o Silvio era o Vivaldo Coraci. Vivaldo Coraci. O Chico era Para mim foi interessante pelo seguinte, Pedro Bruno. o golpe do Pinochet no Chile interrompeu minha carreira artística, minha e da Regina Linhares, que vocês conhecem, né? Que estavam com o espetáculo em cartaz lá na época. E eu retomei aqui fazendo papel de Pedro Bruno na História da Ilha. Tá? Então me deixou muito feliz isso, porque tivemos inclusive apresentações no Teatro João Caetano, no Teatro do Instituto Bennett, várias apresentações fora da ilha, com sucesso, todas elas. Né? Isso mesmo. Obrigado. Então vejam no YouTube, História da Ilha. É bacana isso que o Chico está falando, porque a gente, claro que são filmagens relativamente precárias, porque a gente não tinha grandes verbas, mas é um testemunho da evolução dessas crianças, tem desde o primeiro Anacleto que ela falou, lá, até o último grande que a gente montou, relativamente maior, que é agora uma nordestina, né? Então todos esses vídeos estão lá, são 15 vídeos de espetáculos montados, tem um sobre a turnê na Alemanha, tem um sobre um concerto que a Orquestra Jovem fez em Berlim, mas só complementando a Josi, propriamente dito, que acho que ela não falou, mas esse espetáculo, né, a gente teve a Maestra Anacleto, a gente teve a Moreninha, a gente teve o Histórias da Ilha, que a gente vai contar a história do descobrimento de Paquetá, que é esse que o Chico atua até os dias de hoje, a história dessa ilha de Paquetá, e a gente fez o Lendas de Paquetá. Eu acho que foi o mais bonito, foi o que a gente tinha mais grana também. Que era a gente resgata as lendas da ilha, a lenda do poço, a lenda do coqueiro que geme, são várias lendas que a gente vai com as crianças, que a experiência deles conhecerem esse material, a gente fazia roda de leitura com a Conceição, foi uma experiência muito rica que eu tenho certeza que essa garotada vai levar para o resto da vida, que é discutir a história, as lendas, o patrimônio, e tem o Folia que a gente fez também, Eu que lembro a gente vai discutir o Ponte Campo, né? Folia nosso tinha dois grupos, né? O grupo azul, o grupo encarnado, e a gente vai discutir isso no texto e na apresentação, que também foi em praça, foi ali na Praça de São Roque. Foi. Uma loucura. Mas o Lendas de Paquetá foi o maior espetáculo que a gente fez, porque a gente já tinha bem estabelecido uma orquestra e um coro. Foi Então, escrito tinha pelo um Vilani coro. Cortes e pela Conceição. Vilani Cortes é um compositor que está hoje em São Paulo. Tá, hoje não, ele mora, ele sempre mora em São morou lá. Paulo. Ele vinha para Paquetá, para ensaiar. Nessa época a gente começou, foi uma época que a gente conseguiu tirar um pouquinho aquele buraco que teve no meio das crianças pequenas com os maiores. Aí a gente conseguiu juntar, a ideia era realmente juntar. Então tem um coro de 30 crianças e mais uma orquestra de uns 28, né? Foi um espetáculo maior que a gente colocou de gente, né? E tinha o de Sérgio, que era uma super cantora lírica, o Lício Bruno, que também. A gente foi convidando gente de fora para fazer parte com as Tem crianças. muitos técnicos, muitas pessoas especializadas A na gente chegou a montagem. ter ao mesmo tempo 17 professores de música e teatro e de iniciação artística, e tinha um leque de atividades, né? Porque a ideia era justamente apresentar para a criança um painel de linguagens artísticas, não é ensinar apenas música, né? O projeto é de música e artes integradas, porque a gente entende a necessidade dessas coisas andarem junto, da criança conhecer a economia, da cultura que está por trás, do figurino, da sonorização, de cenário, tudo isso de uma certa forma, a gente bota essas crianças em contato pela primeira vez, né? De conhecer toda essa sonorização, as dificuldades que a gente passa, eles testemunham todo esse processo, né? Acho que é muito interessante, é um projeto que a nível de educação, de formação jovem à música, sinceramente, eu não conheço nada parecido na cidade desse tipo de abordagem mais holística da questão da cultura junto a essa criançada. A gente faz mais quando tem mais dinheiro, quando não tem, a gente faz menos. A gente consegue, às vezes, chamar a Noeli para fazer capacitação musical, que é a professora, foi professora nossa. Esse ano a gente chamou o Bruno Salgueiro para fazer a montagem teatral improvisada, fez de camaradagem, que conhece o projeto, não tinha verba para nada disso. O projeto da Lei Rouanet, a gente captou,
de doadores que dão pela Lei Rouanet, né? O pessoal acha que é cheque em branco Lei Rouanet. Não é bem assim. E essa parte dos figurinos também era sempre legal, porque a gente sempre usava o pessoal do Cantareira, a Lili, a Valéria, ajudaram pra caramba. Depois a gente doou todos os figurinos, né? Que o pessoal usa hoje, tem muita coisa dali que é do projeto. Muita coisa que se usa no Cantareira, né? Porque a gente nem tem lugar, não tinha lugar para ficar guardando esse acervo todo, né? Tinha muita coisa bacana de figurino. Até hoje a gente decide. Mas aí, Chico, abre para eles falarem também, perguntar, curiosidade, sei lá. Como é que chega a água na Paz aqui lá? Vem do sistema imunâneo lá no Não, para. Pode falar. Se um dia a senhora for... A Leilinha parece que queria falar, meu Mas a Leilinha teve que ir. Ela tinha um compromisso. Ela ia descer ali. Pode falar. Ok, estamos abertos às questões, então, perguntas. Se um dia a senhora for executar Franz Liszt, a senhora me convida? Rapsódia húngara número 2? Obrigado. Se alguém quiser me ouvir cantar no banheiro, você perguntas. É aniversário dele, Bia. Não pode ligar o telefone dele hoje. Porque é aniversário dele. Toda hora fica aqui, eu já te botei no manda ser querido assim, tirei né? o som. Mas é Lívia, tem que deixar ligado. Eu vou contar uma curiosidade. Tem que atender, tá todo mundo dando beijo nele hoje. Eu vou contar uma curiosidade. Ali eu morei na PUC em Berneta, no ano 172, não me lembro bem o número. Mas tinha um salão de beleza. Um dia, a falecida e amiga nossa, moradora de Paquetá, que foi embora de Paquetá, né, que era a grande apreciadora da Casa de Arte, Maria Augusta, estava nesse salão de beleza e fez qualquer comentário sobre a morte do Pedro Bruno. E a moça disse no salão, não, ele está vivo, ele passa aqui todo dia. O Pedro Bruno era eu, porque as crianças que fizeram espetáculo com a gente me chamavam pelo nome do personagem. Oi, Pedro Bruno, oi, bom dia. Até hoje eles falam Pedro Bruno para você. Então hoje eu sou Pedro Bruno também. Que honra. Então, eu ressuscitei Pedro Bruno no momento. José Bonifácio também passa todo dia aqui, tá? Pois não. Eu gostaria de parabenizar pelo evento, realmente é muito bom, eu sou muito nova na ilha, né? Nova no tanto, tem 8 meses que eu estou aqui, e eu tive essa semana participando, há uma semana atrás, participando de uma palestra na UFRJ sobre, intitulada Amazonizar-se, né? Que me preocupou muito e fundamentalmente pela Baía de Guanabara, porque há uma previsão de que em 2050 nós estaremos aqui na Bahia com um status amarelo de perigo iminente em relação à elevação do nível do mar. E se isso está sendo considerado como um projeto, em algum momento pode ser considerado como um projeto de vigilância por parte dos moradores, porque significa a própria sobrevivência da ilha, né? Como existência da ilha, permanência, porque me parece o nível do mar é uma ameaça mais próxima do que nós calculávamos. Então, acho que isso é um tema muito urgente, que eu acho que precisa começar a ser debatido. No mais, eu gosto muito de frequentar a Casa de Cultura, a programação é excelente, o museu dá uma personalidade muito especial à ilha. Eu acho que vocês todos que são ativistas da cultura estão particularmente, parabenizados nesse momento por tudo que estou fazendo. Muito obrigado. A ideia, a gente sabe ser utópico é uma palavra perigosa, mas a gente briga muito. O projeto, desde o início, ele tem uma preocupação assim, será que a gente consegue musicalizar 100% das crianças da ilha?
É isso que a gente quer. A gente quer ter esse potencial, a gente quer um diálogo com a escola que é bom, a gente construiu esse diálogo ao longo desses 20 e tantos anos, a gente tem uma relação construtiva com a escola, uma interação construtiva com a escola, mas a ideia já foi de poder atuar dentro da escola no sentido de trabalhar com formação. Esse foi um projeto nosso, né, que nunca andou nesse sentido, mas anda assim, incríveis números, né? A gente hoje atende mais de 10% da população da ilha, das crianças da ilha. Aí em lugar no mundo isso acontece. O poder disso é muito grande. O poder de penetração em 10% dos lares de Paquetá, ou talvez um pouco menos, porque tem criança com irmão, mas é isso. São 600 e poucas crianças, a gente atende 70 e poucas hoje. 85. É um número... 85, hoje 85. É significativo. E a ideia era poder musicalizar todo mundo. A gente pode se dar esse luxo, dentro de uma ilha como essa, de sonhar com isso. Só reforçando o que você falou. Quer dizer, a gente acha que é possível ter essa ambição, né? Essa pretensão de ter um projeto que pelo menos você possa oferecer para cada criança dessa ilha uma aula ou um acesso à formação cultural, à formação musical, à formação artística. Não é tão difícil. Se a gente pensa junto, se a gente começa a pensar junto soluções para a ilha, a gente está organizado e mobilizado juntos, eu acho que a gente pode conseguir coisas incríveis aqui. A gente tem a faca e o queijo na mão, a militância, né? Essas pessoas que acreditam nessa capacidade de transformação, trabalhando juntos, a gente tem potencial para fazer essa ilha aqui um lugar que ninguém entende, a gente já não entende do jeito que é, com o caos que é, com tudo, a gente já acha um troço, caramba, onde é que eu estou? Que lugar é esse? Que lugar é esse que a gente está aqui agora, assim, falando isso? A gente tem que saber reconhecer para a gente poder saber acreditar que pode ser parceiro na preservação disso. Né? Eu acho que essa é uma questão de todo cidadão. Né? Como é que a gente faz para ajudar um lugar como esse que me ajuda tanto? Eu tenho essa gratidão por Paquetá. Paquetá me dá muita felicidade. Eu moralmente, eticamente, eu tenho uma dívida com Paquetá e eu vejo isso o tempo todo naquilo que a gente faz. Eu tenho um compromisso com Paquetá. A dívida, sei lá, não sei escolher as palavras direito às vezes. Fala, meu querido. Não, só queria dar Acho que todos nós temos uma dívida para Paquetá, que é, como diz a Sueli flautista, né? Paquetá é um paraíso com defeitos, mas um paraíso. Para quem vive ao lado do Rio de Janeiro com tranquilidade, é uma dívida. Né? A gente vive ao lado do Rio de Janeiro e vive com tranquilidade. Eu só queria dar um depoimentozinho. Eu tive o prazer, a satisfação enorme de ter participado de alguns eventos, né? Um deles que ficou marcante para mim foi o Alto de João Saudade, mas isso era dentro do projeto Paquetá Portos Abertos, não era isso? Mas você que estava sob... Então, o Alto de João Saudade era uma parceria... você que estava supervisionando isso e tudo, e eu pude ter a alegria de participar desse... Foi, só dando os créditos, ele foi organizado pelo Cantareira e apoiado pelo Ponto de... A Casa de Arte é oficialmente um ponto de cultura da Rede Nacional de Pontos de Cultura. Isso é um edital que a gente participou e ganhou. Então a gente é uma instituição vinculada à Rede Nacional de Pontos de Cultura. Nos 3 primeiros anos, a gente ganhou 60 mil por ano. Por mês, que sumiu. 60 mil por ano, foram 180 mil reais dados, não é isso, Violento? Violento também foi gestor de ponto de cultura lá em Quissamã, não é isso? 60 mil por ano. Com isso, a gente ajudou vários projetos da ilha, né? Essa ideia de trabalho em rede estava embrionária lá. O nome do ponto de cultura é Ponto de Cultura Paquetá na Rede. Ou seja, ele valorizava essa necessidade de articulação de iniciativas, de dar suporte, então ajudava com produção, ajudava com peças gráficas. A iniciativa está preservada. Quem mandou ali, ou quem coordenou, foi o Cantareira com a gente ajudando. Mas assim foi o Cineclube, o Cantareira, vários movimentos na ilha. E outra coisa também, é essa questão de você ter esse sonho, né, de musicalizar a totalidade das crianças da ilha. Eu só queria a minha opinião. O que vocês não conseguiram em quantidade, vocês conseguiram com uma qualidade absurda, uma coisa incrível. Os talentos que saíram daqui, lá do Bem Me Quer Paquetá, é uma coisa de deixar a gente cheio de orgulho, entendeu? Então o trabalho de vocês é absolutamente louvável. Obrigado. Não sei se você quer falar, mas eu falo. Eu acho que esse resultado artístico é um resultado artístico. É justamente, não é porque a gente só
só porque tem bons professores ensinando. foi É social. porque não é uma escola de música, é um projeto de formação que vai ter na Josi, no Bruno, no Vitor, pessoas que entendem dessa capacitação. A gente musicaliza bebê de 10 meses, as turmas mais jovens. Mas tem uma metodologia, tem uma pedagogia. A gente, durante muito tempo, bebeu também na fonte do projeto Sistema, que é um projeto venezuelano de formação, que a gente bebeu muito, que a gente tinha na equipe uma pessoa que era a Carla Rincon, que era bastante conhecedora desse projeto, que é um projeto importante a nível mundial, em termos de pedagogia para a formação de música de concerto, e isso tudo está integrado. E essa visão artística do músico, ele não é meramente um bom instrumentista, ele sai daqui, ele conhecendo de prática de conjunto, de respeito ao outro, de tocar junto, de ouvir, de tocar, de entender o papel da cultura como um todo. Ele tem esse aspecto social, Chico, é isso mesmo. A gente tomava muito cuidado antigamente de não dizer que era um projeto de cunho social, porque a Josi é ferrenha na questão da formação, do formalismo de ensinar, da pessoa aprender, de ter disciplina. Eu não estou dizendo que está errado, não, estou dizendo que está certo. Então o projeto não é só ter um bom professor de violino. É o cara poder entender mais. Então tem todo esse aspecto social, de trabalhar com os temas da ilha, discutir patrimônio, discutir preservação, discutir ambiente cultural, que é o projeto. Então você forma um músico diferente, né? Por isso que a gente sempre diz, não, escola de música. Eu queria entrar para a casa de arte para aprender violino. Não, desculpa, você não entra para a casa de arte para aprender violino. Você entra para participar do projeto. Por isso que cada vez a gente trabalha com as crianças mais jovens, né? A busca da criança mais jovem, você tem uma formação muito mais holística nessa criança do que meramente ensinar um instrumento. Me ocorreu agora. Me ocorreu agora uma curiosidade. Essa escolha do instrumento, como é que ela ocorre? Então, A criança a que escolha- vai se direcionando, como é que vocês fazem isso? na verdade, no início eu achava que eu tinha esse poder de olhar para aquela criança e falar assim, eu acho que esse daqui vai tocar trompete muito bem. E eu fui levando umas porradinhas na vida. Eu botava a criança lá, passava um livro de ouro, comprava instrumento para aquela criança, de repente a criança desistia. Então hoje a gente não faz mais isso. O que a gente faz é assim, todo mundo começa na flauta doce e canto coral. Né? Se eu tivesse dinheiro, ia começar na flauta doce, canto coral e teatro. Porque eu acho que o teatro muda a vida. E aí eles vão tocando em orquestra, eles vão entrando na orquestra ainda tocando flauta doce. Só que já tem outras crianças tocando outros instrumentos. Então eles é que escolhem. E aí. Essa troca. É uma coisa que eles ficam ali, mas eles falam, poxa, não é melhor aquele. Então hoje é muito mais rápido se eles escolhem, porque se a gente fala, olha, esse é um experimento, porque tem muito projeto por aí que fala assim, tenho 30 vagas para violoncelo. Aí a mãe vai lá e fala, violoncelo. E acaba que as crianças ficam pelo meio do caminho. Se você está falando de um ambiente de 30 mil crianças, ou de todo um país, como é no caso do sistema na Venezuela, todo mundo entra na escola e todo mundo tem um instrumento. Então você fala lá, tem 50 vagas para os violinos, as crianças vão entrando. Fica um monte pelo caminho, mas não importa, porque é tanta criança. Aqui em Paquetá não é assim. A gente não tem tanta criança. Da última vez que eu descobri, eram em torno de mais ou menos 500 crianças na escola, matriculadas na escola. 500 crianças, um ambiente de crianças. Claro, tem muita criança que estuda no Rio e tal. Mas hoje, eles mesmos escolhem e às vezes eles trocam. Por exemplo, agora a gente acabou de fazer a mãe acabou de fazer uma rifa, da Leilinha também me ajudou a passar. Uma criança que estava saindo, estudou violino, um garoto incrível, um garoto que estuda, um garoto super pobre, mas a mãe super focada. E ele falou, mãe, não quero mais tocar violino, quero tocar viola. Então a gente se juntou, porque a gente não tinha um instrumento para emprestar para ele, e ele, quinta-feira agora, acabou de ganhar a viola dele, a gente comprou, fez lá Uma rifa que a gente passou. E ele fez, a mãe decidiu fazer essa rifa, foi super bacana, porque ela foi super rápida, me ajuda a passar, foi um negócio super rápido, ela conseguiu, pagou, eu comprei o instrumento, ela pagou quase que o instrumento inteiro e aí parcelou o resto. Então o garoto tá feliz da vida, assim, mas foi ele que decidiu. Isso que é foda, né? Não, isso foi quinta-feira. Quinta-feira. A gente não ficou sabendo. Você sabe quanto você já foi criticado aqui nessa ilha, né? Continua sendo, eu também.
Bom, eu acho que o ser humano não faz, né? Você sabe que a gente tem isso com uma certa... Todos nós somos criticados o tempo todo por alguns, né? Quando você está muito seguro do que você está fazendo, você está sendo honesto com você mesmo. Mas eu já roubei pra caramba de paquetagem. Já dei chefe em branco da Petrobras. Enfim, é difícil, né? A gente já foi processado pelo Ministério Público. Porque é uma besteira. Um cara, a gente ganhou um edital, a gente aprovou um projeto na lei do ISS, que era um projeto de 300 mil reais, que era esse projeto aí para fazer 300 mil. Quando a gente aprovou na lei do ISS, foi publicado no Diário Oficial. E um ciumento aqui da ilha achou que a gente tinha ganhado 300 mil reais da prefeitura e fez uma denúncia no Ministério Público. E toda denúncia no Ministério Público tem que ser apurada. Então, rodou, consultar o secretário de Cultura, aquilo rodou. Um dia bateu uma intimação para eu depor, que eu estava sendo acusado de ter me apropriado e não ter usado 300. Eu não entendi nada. A notificação vem, vai lá depor, meu irmão. Você está convocado para depor. Eu falei, caraca, o que eu fiz? Onde é que... Aí fui lá. Antes, falei, eu posso me aculturar do processo? A mulher deixou, claro, sua audiência dia tal. Aí peguei, cara, um troço desse tamanho, não estou exagerando não. O processo estava assim, o que é isso, meu Deus do céu? Pai do céu, que história é essa? Casa de arte, estava lá. Aí fui olhar, aí vi a denúncia. Cara, nem peguei um centavo dessa história. A gente aprovou o projeto e não captou. Então é um maluco aqui da ilha, que não estava daqui. A gente fez o projeto. Aliás, foi o único que a gente fez por essa. A gente aprovou, não, a gente aprovou depois também não captou. Mas esse estava aprovado, só que a gente não teve, ninguém patrocinou o projeto. Você aprova o projeto, você ganha o direito de correr atrás da grana, que não é muito fácil, né? É praticamente impossível, gente. Então, parabéns. Nervoso pra cacete, nunca tinha acontecido um negócio desse comigo. Fui lá depois e falei pra ela, olha, senhora, desculpa, está um erro na origem aqui. Isso aqui é uma publicação de aprovação de um projeto pela lei do ISS que eu aprovei, mas eu captei. Ah, meu filho, desculpa, já entendi tudo. Tá tudo encerrado, não sei o quê. Aí encerrou. Aí encerrou o processo todo ali, deu baixa, acabou ali a história. 6 meses depois eu recebo uma outra carta. A decisão dela foi muito abrupta. Então, tinha uma comissão acima dela. É que você subornou a mulher, hein? Ele não é nada esse zelabrador. Não, é um mecanismo burocrático automático. Não foi, acho que não foi uma desconfiança específica, mas veio, aí eu fui lá depois de novo, explicar tudo de novo, se não ok, e realmente encerrou o assunto. Mas o que eu quero dizer com isso é que se você está obstinado na sua causa, isso tudo é pequeno. Claro que é desgasta, claro, todo mundo vai fazer logo uma festa de Natal agora, certamente eu vou me enriquecer de novo. Eu, um monte de gente que está junto ali, a gente está envolvido automaticamente, mas faz parte, eu acho que faz parte também o nosso processo É o de ser educar, humano que não falha, de geralmente. participar, de explicar, de tentar ser o mais transparente possível. Então você tem 2 características, a pessoa que faz esse tipo de coisa, que vai no ministério, é um medíocre que não faz nada. Mas eu faço uma meia-culpa. Eu acho que a gente tem a gente tem que ter um nível de transparência também, que às vezes eu acho que a gente não tem das contas das coisas, que é difícil mesmo ter. Você sobrevive gastando dinheiro para fazer uma coisa, ainda tem que prestar conta? A gente presta conta de um jeito que, de repente, se você prestasse de outro, o cara ia dizer, né? Não, mas ainda assim ele pegou de alguma forma. Claro, mas eu acho que a sociedade nos exige hoje também a gente poder ser o mais transparente possível naquilo que a gente faz. Eu acho que isso é bacana, esse desafio, quando eu tenho alguém do lado de lá te questionando, assim, onde é que eu podia ter sido melhor, né? Onde é que eu poderia ter esclarecido, certamente era menos uma pessoa que estaria atrapalhando o projeto, né? O que atrapalha, mina, claro, o outro faz, o cara... Então, é esse processo, ele acontece, você não vai ser parado por isso, você não vai se desiludir com a vida porque alguém resolveu te esculhambar, mas você tem que aprender a lição e dizer assim, como é que eu faço para ter menos pessoas acreditando que esse é o caminho de sacanear o outro, né? Acho que cabe a nós, como ser humano, um cidadão, ajudar a sociedade a se transformar. Por isso que às vezes a gente vai em frente. A resposta é trabalho, a resposta é melhor. Velho ditado, quem faz, faz. Quem não faz, fica criticando. Mas eu entendo
existem conflitos culturais nessa história, né? Existem distâncias culturais, distâncias de perspectiva de vida, cada um quer um... Tem um cara que acha que você divulgar Paquetá e fazer um circuito turístico aqui não é bom. Quer dizer... Você quer falar, né? Olá, bom dia. Eu vou ficar assim por aqui. Eu tô tô muito feliz, eu também estou só 5 meses aqui na ilha, vim para ficar. Eu sou da dança, eu sou um profissional já de mais de 30 anos na dança, sou um pesquisador também, e eu tô achando, nossa, eu tô muito feliz por tudo que eu tô ouvindo, porque eu tô me sentindo em casa e querendo parceiros também, né? Eu acho que é legal falar isso, né? O quanto que talvez a gente pode até fazer algumas coisas juntos, porque a minha vinda para cá é por causa disso, entendeu? Eu morei em Portugal, fui fazer um doutorado lá, eu sou um profissional que eu trabalho com crianças com algum tipo de deficiência. Mas o fato da gente ter uma falta de dança terapêutica e ela perpassar pela pesquisa, a gente aqui no Brasil a gente tem muita essa dificuldade, porque as nossas faculdades de dança, geralmente ela só cria, né, vamos dizer, o bailarino, que ele vai trabalhar numa companhia de dança, ou ele forma um professor de dança para ele dar aula numa instituição. E ter a visão da dança enquanto parte terapêutica, ainda estamos em passos lentos. Então eu venho fazendo isso há 30 anos. Eu estudo a parte cerebral e a dança. E eu morei em Portugal 3 anos, fiz um doutorado lá, e lá eu trabalhei com crianças, e era dança integrativa dos elementos da natureza. Foi muito interessante. E morei em Campinas, também lá uns 30 anos, lá uns 25 anos, e o mestrado foi trabalhando com essas crianças com deficiência e a dança de salão, só que eu escolhi o nome de dança terapêutica de salão. Então eu estou assim, feliz, porque eu acho que eu estou vindo aqui, né? Estou assim, cadê a dança? Então é bom que eu... Então eu vim com essa proposta, eu estou fazendo um doutorado aqui na Unirio, eu acabei vindo aí, eu não queria vir para cá, para o Rio de Janeiro, mas eu vim até puxado, né, assim, mas eu gostei, eu entendi agora, né? Sou da religião africana. Qual o nome do senhor? Eu sou Henrique Carioca, tá? No meio artístico, se vocês pesquisarem, é Henrique Carioca. Se no meio religioso, eu sou Henrique do Oxalá. Então, assim, eu estou trabalhando essas questões da dança integrativa, trazendo um pouco dos signos africanos, que até então é desconhecido, né? Que a pessoa só consegue associar a uma religiosidade, uma religião, quando você fala do nome do orixá, né? E eu venho com essa proposta. Já fiz vários espetáculos também, né? Então estou achando assim o máximo. Adorei aqui o espaço, essa energia, né? A Malu é minha aluna, estou com um projeto de dança de salão lá no IAT, ali às quartas-feiras à noite, né? Que aí eu trabalho, na verdade eu dou exercício de coordenação motora, ensino motricidade, entendeu? Então é isso. Então eu quero parabenizar, você falou da biblioteca, você falou uma coisa que é muito importante mesmo, assim. Quando a gente está liderando um projeto, realmente a gente não sabe se você fica só escrevendo, se você fica coordenando, você fica lá na ponta, é muito difícil. Mas teve uma vez uma pessoa que falou para mim assim, Henrique, isso precisa ter a tua energia, isso é muito legal, que a gente não liga para isso, né? E realmente, às vezes você tem uma hora que você chega um momento que você fala assim, não, peraí, eu preciso estar aqui, e a minha energia, meu olho, sabe, assim, naquilo para poder fazer aquela coisa andar. Porque a gente fica querendo também, né, apresentar, fazer, né? Eu também faço isso, eu escrevo, apresento e tal, e não é, às vezes você tem que só criar. Então, ó, parabéns. E eu lembrei agora você falando, você fala bastante também, eu também, que eu tive lá uma vez, olha só, eu comi e lembrei que eu comi um pastel de giló, né? Então, gostei. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Uma observação, a Eli está aqui, é importante.
importância dela, quer dizer, não é só a importância dela, mas ela é da família que doou o nosso baobá. O João Gordo foi a família dele que doou para ele. E doaram o segundo, né? Do João Gordo, e eu acho que o outro que também foi para lá para Madureira. Já está crescido outra vez. Aquilo é muito simbólico, eu fico arrepiada só de lembrar dessa história. A história dele. Quando deceparam foi uma choradeira familiar. Gente, Todo mundo chorava. a ilha toda. Pode É perceber. porque eles moram muito bem, senão esses malucos já estavam aqui para guetar. Com certeza. No meio dos mil-leão dourados, fazendo a companhia, com certeza. Tem um pé de cupuaçu lá, né? Tem muitas. Plantou uns 400 Foi a primeira pés. vez que eu... É. Agora não vai voltar mais cupuaçu, não. Você quando viaja lá, você vai trazer pimenta da Cumari, que lá não tem mais em lugar nenhum do planeta. Mas nós não estamos tendo, não. Essa pimenta sumiu, mas pode ser que se ache ainda. Só na beira das cercas ainda acha. A Acho que é pimenta passarinho. Cumari é uma pimenta que germina depois que o passarinho defeca a semente que ele comeu. A semente tem que passar pelo metabolismo do passarinho. Então é uma pimenta difícil de cultivar, uma pimenta de mateiro. E lá nesse sítio, cara, eu adoro essa pimenta, é a pimenta que eu uso no meu dia a dia regular, na casa de arte também. Eu encontrei um mato de pimenta Cumari, eu falei, meu Na beira da cerca. na beira da cerca. Passarinho. Descansa. Queria agradecer a tolerância de vocês, a paciência de ficar ouvindo a gente rasgar cedo. Quero ter você o seguinte, é um projeto, essa é a terceira palestra do projeto. A quarta já está programada. A primeira foi sobre o crime organizado no Rio de Janeiro, a segunda sobre o anarquismo, a terceira essa, e a quarta será sobre a Comuna de Paris, né? Dado pelo Antônio Calil, um especialista, um historiador especialista. Né? Então é uma série que eu estou retomando, aquela que havia lá no Zaru, só que agora aqui, no Cinema Cunaíma, né? Esperando você no mês que vem para ouvir a palestra então. Muito obrigado. Cuidado que eu tirei a cadeira, hein? Professor Chico. Professor Chico. Obrigado, viu? Obrigado, viu, professor? Muito obrigado. Obrigado, viu? Fica com Deus, obrigado. Obrigado, senhora, viu? Obrigado. Obrigada a vocês. Tá. Então, eu falei com ela, lá na parte comunitária, ela pediu para ela fazer um livro ali, na brincadeira, tal. Ela interagiu com as crianças. Isso é uma das ideias, devia dar junto. Isso é formação de quadrilha. Ou sexta mesmo. A gente vai acender a árvore brutal. A gente vai acender na sexta, depois a gente faz dois acendamentos. Faz acendimento da árvore, apresentação do sábado, na sexta, e no sábado fazer a chegada. São dados que já vai ver. Você não... Esses 2 dias. Tá. Aí depois de confirmado, aí eu passo para ela. Não, eu vou te consultar de qualquer forma. Tá legal. Com a sua carne.
Muito obrigado, viu? Foi excelente. Obrigado. Valeu, Zé. Por causa do Cosme. Ela se apaixonou pelo Bem, e assim termina a primeira palestra no Cineclube Macunaíma, na ilha de Paquetá. Estamos todos presentes, certo? E os ausentes não estão presentes, por uma coincidência. Então, tudo dentro da normalidade. Um abraço para todo mundo. Tá? Tchau, gente.